Hoje, nesse estudo, vamos estar falando sobre o Salmo número 6, Salmo de Davi. Sabemos que o livro dos Salmos são 150 salmos, mas nem todos de Davi. 73 salmos são de Davi. Tem salmos de Asaf, salmos de Etã, tem salmos de Salomão, de Moisés, dos filhos de Corá, tem salmos anônimos. E nós vemos aqui que no Salmo de número 6, de autoria de Davi, é uma oração. Davi, quando ele foi ungido rei de Israel, ainda jovem, menino, ele não assumiu logo o trono de Israel. Pelo contrário, ele teve que fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo. E Saul investiu pesado contra a vida de Davi. E Davi chegou a fazer uma aliança com Jonathan, filho de Saul, para que pudesse escapar das mãos de Saul, um líder narcisista. E nós vemos aqui em vários salmos de Davi que ele ora a Deus pedindo que o Senhor o livre dos seus inimigos. E no Salmo 6 nós vamos estar estudando nesta noite, vamos observar que Davi estava num quadro depressivo, porque ser perseguido, ser caçado, isso causa muita dor e sofrimento, principalmente quando a pessoa é perseguida e caçada por um dos seus, como Saul, que caçava Davi. Saul era sogro de Davi. Saul era o rei de Israel, que havia sido ungido por Deus, ao qual Samuel foi o profeta que havia ungido Saul como rei. Porém Saul deixou-se levar pelo seu coração maligno, pelo seu narcisismo, e queria a qualquer custo matar Davi. Isso fez com que Davi se escondesse na caverna de Adulão, fugiu para vários lugares, porque não quis confrontar o homem ao qual Deus havia colocado. Se Deus havia colocado Saul no trono, somente Deus podia tirá-lo. E aqui no Salmo 6, Davi ora ao Senhor: Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigues do teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Davi começa a orar com a oração, expressando toda a angústia da sua alma. Como nós aprendemos na Bíblia, a oração é oxigênio da alma. Quando estamos angustiados, quando somos perseguidos, quando enfrentamos problemas de ordem emocional, psicológica, de ordem social, nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso, clamar a Ele, como está no livro do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós vemos que Davi clamou ao Senhor, e ele se colocou na condição de miserável pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, me sara, porque eu sou fraco, os meus ossos estão perturbados. E ele diz: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Vemos aqui Davi apresentando sintomas de depressão, de doenças psicossomáticas, ossos perturbados, a alma perturbada. Na Bíblia não tem a palavra depressão, porque essa palavra é do vocabulário da língua portuguesa, uma palavra mais moderna. Mas quando Davi fala que a sua alma está perturbada, é sinal que ele estava depressivo pela perseguição que estava sofrendo, e isso estava afetando a sua saúde física. Meus ossos estão perturbados. Nós observamos que quando a pessoa tem a sua alma angustiada, automaticamente o seu corpo começa a sofrer sintomas das doenças psicossomáticas. Quando o nosso cérebro fica sobrecarregado de problemas, de ansiedade, de angústia, de frustrações e decepções, tem hora que o nosso cérebro não suporta tanta carga emocional, e aí o cérebro começa a despejar, tentando aliviar a pressão,
e toda essa descarga vem pelo sistema nervoso central. Logo o coração começa a sentir problema, os rins, a coluna, dores pelo corpo. Como diz também a Bíblia, a raiz de amargura resseca os ossos, a amargura gera doença física, e era o que Davi estava enfrentando. Uma pessoa depressiva, ela perde até a alegria de viver, como nós vemos pessoas falando que vivem triste. Já ensinei aqui, já tenho dito, sentir tristeza é natural do ser humano. Cristo na forma humana se entristeceu. Sentir tristeza faz parte da vida neste mundo. Agora viver triste não. Quem vive triste é porque já está num sintoma grave de depressão, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em outra oportunidade, em outra luta, outra tristeza, mas depois vem outra vitória, porque a vida do crente é de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, pelo poder do nome de Jesus. Então Davi, aqui ele apresenta esse quadro de depressão. Quantas pessoas depressivas não têm mais alegria de viver, porque muitas vezes estão sendo perseguidas, muitas vezes estão passando por dificuldades, por lutas, tribulações, problemas de ordem financeira, problemas da família, relacionamentos. Isso acontece, infelizmente. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E eu creio que com Cristo nós somos mais do que vencedores, porque o nosso Deus, ele promove no coração do seu servo a paz que excede todo entendimento, e Cristo tem guardado os nossos corações e os nossos sentimentos, para que possamos sentir a alegria do Espírito Santo. Davi, ele clama aqui: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Ele salva a minha alma. Ou seja, nós vemos que Davi estava amargurado, depressão. Tem gente que, por falta de conhecimento, diz que depressão é demônio. Se fosse demônio, era só expulsar o nome de Jesus. Depressão não é demônio, é uma alma angustiada. Assim como o nosso corpo fica doente, a nossa alma também adoece. Traumas. Quantas pessoas adultas têm traumas de infância, que isso tem causado até um desvio de comportamento, de conduta. Muitos adultos têm escondido uma criança traumatizada dentro de si. Mas eu digo pela luz da palavra de Deus: Jesus cura trauma, Jesus cura mágoas do passado. Não precisa fazer regressão psicológica, isso é antibíblico, é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Davi, ele pede a Deus: volta, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Davi não aguentava mais tanta dor, tanto sofrimento. Se coloca no lugar de Davi, que havia sido ungido rei por Samuel, por ordem de Deus. Agora seu sogro Saul procura matá-lo, tanto que a Bíblia diz que Davi, fugindo de Saul, foi para a terra de Nob, onde estavam os sacerdotes, com fome, cansado, exausto. Pede comida aos sacerdotes. Os sacerdotes falam: só tem o pão da mesa da proposição. Vocês se não tocarem mulher, não temos nem tempo, estamos fugindo de Saul. Aí o sacerdote dá um pão para Davi comer, dá arma, e Davi continua a sua fuga. A Bíblia diz que Saul chega lá com seu exército, onde estava Davi guardado pelos sacerdotes. Saul narcisista, homem odioso. O narcisista, ele acha que o mundo gira em torno dele, não suporta ser contrariado, acha que o que ele faz tem que ser realizado. E o líder narcisista, um crente narcisista, um pastor, ele até diz que Deus falou
sem Deus não ter falado, para que a sua ideia não seja questionada. Era assim Saul, quando soube que os sacerdotes deram abrigo a Davi e comida, Saul mandou os seus soldados matar os sacerdotes. E os soldados de Saul, de forma nenhuma, vamos tocar nos ungidos de Deus. Então Saul manda outro narcisista, tal de Doeg, matar os sacerdotes. Mata dezenas de sacerdotes. Por quê? Porque deram abrigo ao homem de Deus. Imagina como ficava o coração de Davi, sabendo dessa situação, sendo perseguido por um narcisista. Então nós observamos que Davi, ele está com a sua alma angustiada. Tem situações que causam dor na nossa alma. Nós estamos vendo acontecer nos dias atuais a situação que as igrejas estão enfrentando. Igrejas que não têm mais compromisso com o Evangelho de Cristo, estão baseadas num câncer chamado teologia da prosperidade, trazendo inovações e dizendo que é uma nova unção. A unção de Deus não envelhece, permanece a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra de Deus, ela não mudou, mas estão introduzindo nas igrejas shows e baladas gospels, festividades mundanas com uma aparência de festividade cristã. A Bíblia diz para não nos conformarmos com este mundo, não devemos nos conformar com este mundo. E mais, a Bíblia diz para não fugir só do mal, mas fugir da aparência do mal, porque a igreja ela é santa e lavada pelo nome de Cristo. E nós observamos hoje pastores que procuram viver a palavra, estão com a alma angustiada, estão gemendo, estão chorando. Quantos escândalos acontecendo, e o Evangelho sendo ridicularizado nas redes sociais. Hoje, pessoas generalizando, falando que todos os pastores são corruptos, são ladrões, e isso tem causado no coração dos servos de Deus uma certa angústia. Mas por outro lado, nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então eu vejo aqui Davi clamando a Deus: Senhor, salva-me, livra a minha alma dessa angústia, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Nós vemos quando a pessoa tem depressão, a coisa que ela pensa é na morte, porque ela vê a morte como uma válvula de escape. Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa não é um cristão e entra em depressão, porque a depressão dá no cristão e na pessoa que não é cristã, igual dor de cabeça, dá no cristão e dá naquele que não é cristão, dor na coluna. Estamos sujeitos às enfermidades, tanto na área física como na área emocional. Só que a diferença é a pessoa que não é um cristão convicto, quando entra em depressão, ele quer tirar sua própria vida. Agora, quando é um cristão que confia na palavra, entra até em depressão, mas ele pede para Deus tirar a sua vida, como nós vemos Moisés liderando o povo de Israel, o povo murmurando, querendo comer carne. Não é porque estavam com fome, porque Deus mandava maná todo dia, menos no sábado. Na sexta eles pegavam dobrado para comer na sexta e no sábado, mas de domingo a sexta tinha maná. E eles não estavam reclamando com fome, porque queriam comer carne e com saudade das comidas do Egito. Moisés fica com a sua alma angustiada, ele tem um pico de depressão e fala: Senhor, me mata. Ele pede a morte. Só que Deus ouve a oração de Moisés e entra com providência. Tanto que Moisés estava tão depressivo que Deus falou que ia dar carne para o povo. Moisés falando com Deus e ao mesmo tempo estava com a sua fé lá embaixo. Aonde que haverá carne no seu deserto para matar a fome dessa multidão? Aí Deus fala: Moisés, porventura meu braço encolheu, Moisés?
Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus manda um vento e enche o arraial de codornizes. Ou seja, Moisés estava com a fé lá embaixo, mas ele foi curado porque ele clamou a Deus. Vemos Elias também, após vencer os profetas de Baal, fica feliz, alegre, quando vê o fogo de Deus descer do céu sobre o seu altar. E ali, quando ele vê que Jezabel tenta matá-lo, ele foge, se esconde, depressivo, porque ele imaginava que com o fogo de Deus descendo sobre o altar, a nação de Israel se converteria a Deus, mas não se converteu. E a alma de Elias ficou angustiada, a ponto dele pedir a morte, mas Deus não lhe matou, pelo contrário, ele foi arrebatado vivo. Então, quando vem esse sentimento de desejar a morte, é porque a pessoa já perdeu a esperança. Mas a solução para o nosso problema é a oração. Clama a Deus, que Ele tem o poder para transformar tristeza em alegria. Ele tem o poder para curar a nossa alma. Não sou contra a psicologia de forma nenhuma. Se eu fosse contra a psicologia, eu teria que ser contra a medicina, porque a medicina cura os ossos perturbados. Não todas as doenças, mas várias doenças a medicina ela tem a sabedoria para curar. Assim como a medicina trabalha nos ossos perturbados, representando as doenças do corpo humano, nós vemos que a psicologia também trabalha na questão da alma. Só que a psicologia não cura, mas mostra o caminho da cura. Agora, a verdadeira psicologia com eficiência é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Se os psicólogos usassem a Bíblia como manual para orientar os pacientes, com certeza muitas almas seriam curadas, porque é a palavra de Deus que vai na divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Então nós observamos aqui Davi: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço tragar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. No versículo 6 do Salmo 6, Davi usa até uma figura de linguagem, uma hipérbole. Toda noite faço pagar a minha cama em lágrimas. Ele está expressando o tamanho do choro que ele tinha. Ou seja, estou cansado do meu gemido. Ele não aguentava mais tanto chorar. Ele mostra que ele chorava tanto, fazendo uma hipérbole, ali uma figura de linguagem, dá a impressão que o quarto dele, o lugar que ele dormia, inundava de lágrimas, e a cama ficava nadando. Ele está escrevendo dessa forma para mostrar o tamanho da dor que ele estava sentindo. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. E ele fala que toda noite, depressão, ou seja, ele sentia tristeza todo dia, até o dia que ele orou e Deus entrou com providência na vida dele. Toda noite, pode observar, ele não colocou ali todo dia, toda noite. Sabe por quê? Claro que a pessoa depressiva ela sente tristeza 24 horas, mas o pior momento do dia é a noite, quando escurece, quando todos se recolhem, que a pessoa não consegue dormir. Se ele chorava, molhava a cama em lágrimas, porque ele não estava conseguindo dormir. A depressão tira o sono, e ele estava ali angustiado. E é na madrugada que a situação aperta, é na madrugada que a angústia aumenta, porque a pessoa está sozinha, as pessoas dormindo, tudo em silêncio, e vem um sufocamento. Muitas vezes a pessoa quer respirar e não pode, está taquicardia, a pessoa fica aflita, desesperada, mas aí tem que dobrar o joelho e clamar a Deus. Repito, a oração
não é alimento, alimento é a palavra de Deus, mas a oração é oxigênio da alma, como dizia Lutero. Quando nós dobramos os joelhos e clamamos a Deus com sinceridade de coração, Deus opera o milagre pela sua infinita misericórdia, pela sua benignidade, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então Davi clama. Irmãos, quantas pessoas que não conseguem mais dormir, viram à noite, angustiadas, perplexas, com pensamentos de morte, com pensamentos de derrota, com pensamentos sobre tristeza. Aí dá o SPA, síndrome do pensamento acelerado. A pessoa fica pensando no problema direto, e aquilo só vem consumindo a sua saúde. A pessoa se levanta no dia seguinte sem dormir direito, fica irritado, fica estressado. Eu costumo dizer, se nós não enchermos a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, o inimigo vai encher a nossa mente e o nosso coração de ansiedade, de estresse, de tentações, de pensamentos ruins. Mas a nossa mente tem que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando fala das coisas que são da terra, para nós não pensarmos, são das coisas negativas. Nós temos que trazer à memória o que pode nos dar esperança. Pode observar, se nós pararmos para conversar com uma pessoa pessimista, negativa, que só fala coisa ruim, só fala mal de tudo e de todos, 10 minutos a gente já fica doente, porque a nossa mente começa a ser alimentada com lixo emocional. Por isso que Jeremias fala em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, que a nossa mente vai ser renovada pela palavra de Deus. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar na minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mácula e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Os olhos consumidos. Imagina como estava a fisionomia de Davi. Ele fala, envelhecido por causa de todos os meus inimigos. A tristeza até acelera o processo de envelhecimento. A pessoa, muitas vezes magoada, com rancor, com tristeza, com 40 anos parece ter 60, ou até mais, não consegue expressar um sorriso. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A alegria, ela traz algo de bom ao nosso coração, mas a tristeza, a mágoa, só faz consumir a nossa vida. Quantos estão sendo consumidos pela tristeza, pela mágoa? Aí tem os problemas de ordem emocional, os problemas de saúde, doenças psicossomáticas. Daqui a pouco a pessoa está lá enferma, pressão alta, coração acelerado, de uma hora para outra pode sofrer um infarto, problemas na coluna, mulheres muitas vezes afeta a tireoide, problemas renais, só a misericórdia de Deus. E a Bíblia é a cura. Davi deixa bem claro, seus olhos consumidos pela mágoa, dava para ver no semblante dele a tristeza por causa da perseguição. Outros é por causa até de coisas que aconteceu no passado. A gente tem que entender o seguinte: o passado nós não estamos lá, já passou. Claro, pode até ter um lugar lá onde você nasceu, onde eu nasci, o lugar onde eu fui criado, já fui lá, né? Se eu voltar lá, eu sei onde é a casa que eu morei, o lugar é o mesmo, mas o tempo não é. Aquilo que nós vimos no passado não tem como voltar atrás. Eu não vivo no futuro, porque o futuro ainda vai acontecer. O tempo que eu tenho para viver é o hoje, o agora. Por isso que Jesus falou: deixa cada dia o seu mal, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu vivo hoje. Se eu viver no passado, eu vou trazer lembranças ruins, estou em depressão. Se eu ficar preocupado demais
com o futuro, vivendo o presente, daqui a pouco eu estou ansioso, estressado. Se eu ficar também envolvido com os problemas só no presente e não colocar minha confiança em Deus, daqui a pouco o estresse toma conta de mim. Por isso tem pessoas hoje que são uma bomba relógio emocional. Vai falar com essa pessoa, ela se explode, como temos visto aí no dia a dia, no trânsito, pessoas que saem de casa para trabalhar, quando se encontra com outra pessoa porque fez algo que ele sentiu que foi errado, já tem aquela pessoa como se fosse seu arqui-inimigo, como se fosse um inimigo mortal. Às vezes um pai de família aqui, outro pai de família lá, e a pessoa já se estressa, já quer brigar, já quer fazer, não é nem justiça, é vingança com as próprias mãos. Estamos vivendo uma sociedade doente na área emocional, mas aqui está a cura, a palavra de Deus. Pessoas amarguradas, como nós vimos aqui, Davi estava amargurado, no mago, porque estava sendo perseguido. E o que me chama a atenção é que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele teve essa oportunidade de matar o narcisista, mas ele falou: aqui, Saul, cortei um pedaço do teu manto, poderia ter te matado, mas quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Sabe o que Davi entendeu nesse momento? O que eu chego a entender do ato de Davi? Se ele mata Saul e assume o reino, ele teria sido um rebelde, um conspirador, e ele não teria a adesão total do rei de Israel. Então ele pensou no seu coração: quem ungiu Saul foi Samuel, o mesmo que me ungiu a rei. Só que Saul da vida não estava no trono. Samuel recebeu a ordem de Deus para ungir Saul. Então, se foi Deus que mandou ungir Saul, é Deus que vai tirá-lo de lá. Saul não é problema meu, Saul é problema para Deus resolver. Mas Davi se sentia amargurado, angustiado. Tem horas que parece que a luta não vai ter fim. A gente está lá clamando e parece que Deus nem está ouvindo. Por isso que Davi começa na oração: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, tem misericórdia de mim. No versículo 4 ele fala: volta-te, Senhor, livra minha alma. Quando Davi fala volta-te, Senhor, livra minha alma, dá a impressão que Davi estava sentindo que Deus não estava ali. Deus está em todo lugar. Ele fala: Deus chegou. Deus não chegou, Deus já está. Ele está em todo lugar. Só que tem momentos de angústia que nós clamamos a Deus, e aí a impressão é que Deus não está atendendo a nossa oração, mas Ele está ouvindo. Se tem algo que Deus não pode fazer, é deixar de ouvir a oração de um coração sincero, de um coração que se derrama diante dele. Se você clamar com sinceridade, suplicar com misericórdia, Deus, Ele ouve. Pode não responder na hora que você clamou, mas que Ele ouve, e vai atender segundo a sua vontade. Então a gente observa aqui que a mágoa, ela só vem consumindo. A gente vê pessoas magoadas. Eu já lidei com pessoas assim, elas se isolam. Pessoas que estão magoadas, amarguradas, pessoas que trazem até trauma de infância, procura se isolar, não confia mais nas pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Sim, maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Nós não confiamos em homens, nem em carros, nem em cavalos, para fazer menção do nome do Senhor. Mas quando o homem é de Deus, quando a mulher é de Deus, aí nós depositamos confiança. Cristo depositou confiança em 12, só que um se tornou um traidor, mas 11 cumpriram a missão ao qual Cristo confiou a eles: pregar o Evangelho. Então Cristo, Ele deposita a confiança nos seus servos.
Naquele sincero, e nós temos que confiar. Mas a pessoa amargurada, a gente observa uma pessoa que já foi vítima de traição, às vezes não consegue mais confiar em ninguém. Mas Cristo, ele cura, ele liberta, ele transforma. Não podemos viver com mágoa. Eu falo, eu já tive mágoas no meu coração que estavam me consumindo, e eu vi que todo esse sentimento só me causava dor, só me causava revolta. Quando eu abri meu coração e clamei a Deus, a cura veio. Nós temos que entender que nem todo mundo é igual. Eu não posso querer obrigar que os irmãos sejam iguais a mim. Suportamos aos outros em amor, como ensina a palavra de Deus. Mas no caso aqui de Davi, a sua mágoa já era por motivo de perseguição. E é duro quando a gente é perseguido por pessoas que deveriam nos proteger, porque Saul era autoridade em Israel, era sogro de Davi, tinha que proteger e estava perseguindo. Nós vemos na Bíblia, primeiro caso de homicídio, Caim matou Abel. Caim era o quê? De Abel, irmão. Vemos lá, Esaú tentou matar Jacó, Jacó foge, eram irmãos. Vemos José do Egito, mais novo do que os seus 10 irmãos, ele só era mais velho do que Benjamim, mas era mais novo que os outros irmãos, seus irmãos mais velhos, queriam matá-lo, mas venderam como escravo. Imagina a dor, imagina a mágoa. Imagina o sentimento que José teve, até de querer se vingar. Mas José, homem de Deus, viu que o melhor para se livrar da mágoa não é a vingança, é o perdão. É o perdão que cura a mágoa. Tanto que eu vejo aqui, quando Saul se matou, cometeu suicídio, que a notícia chegou até Davi, Davi não comemorou não, Davi chorou. Davi sentiu, porque o seu inimigo havia morrido, havia se matado. Inclusive Jonathan, o seu amigo, que Jonathan era amigo de Davi, também morreu na batalha. Aquilo não encheu o coração de Davi de alegria, pelo contrário, de tristeza. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala em uma das suas mensagens: vocês ouviram amar o vosso próximo e aborrecer os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue, bendizei aquele que vos amaldiçoa. Aí sim vocês serão chamados filhos de Deus. Olha como é o sentimento cristão, transformado pelo poder do Espírito Santo. Eu falo e sinto a presença de Deus através da sua palavra. Então nós observamos aqui Davi falando que já estava até envelhecendo, porque imagina, olho que só fica chorando, olho que só fica chorando, mas daqui a pouco aquela olheira, a pele começa, já o processo de envelhecimento da pele acelera, semblante fechado. Não, crente tem que sentir a alegria do Espírito Santo. Sente tristeza, mas não vive triste. Sente tristeza, mas vive alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 8: apartai de mim todos os que praticarem iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Olha só, Davi na oração pede para Deus se voltar para ele. Agora ele viu: Deus me deu livramento, já afastou os meus inimigos, que queriam me matar, e Deus ouviu a voz do meu lamento. Irmãos, se você orar com sinceridade, se você orar com lágrimas nos olhos, Deus vai ouvir o seu lamento, pode ter certeza. Uma certa ocasião, uma irmã de outro lugar falou: pastor, eu fiquei com vergonha de orar de madrugada, porque eu fui orar de madrugada e eu dormi orando. Eu perguntei: mas a irmã, por que a irmã foi orar de madrugada? Porque eu não estava conseguindo dormir. E a irmã pediu o que é Deus, que eu pudesse dormir. Então Deus lhe atendeu. A irmã dormiu na hora da oração, não é pecado. Imagina a alegria do nosso Pai, sentir a sua filha dormir nos braços dele. Olha que maravilha.
Já aconteceu comigo, anos atrás, dobrar o joelho, pedindo para poder dormir, Senhor me dá sono, daqui a pouco o sono vinha. Ou seja, deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. É Ele que nos guarda. Deus tem o melhor para a nossa vida. Repito, a psicologia é uma ciência boa, ajuda. A parapsicologia não aconselho de forma nenhuma, mas a psicologia é bom, até porque o psicólogo ele não receita remédio, ele mostra o caminho. E se esse psicólogo usar esse livro santo, que maravilha, pois a Bíblia fala de psicologia. O que é psicologia? Estudo da alma. Psico, de psique, refere-se à alma, logia, estudo. A psicologia é estudo da alma, e para mim o livro por excelência que estuda a alma humana é a Bíblia, porque Deus criou o homem do pó da terra e soprou das suas narinas o fôlego de vida. A alma e o espírito, que são inseparáveis, veio da boca de Deus, usando a linguagem do antropomorfismo de Deus, e a alma e o espírito, que são inseparáveis, entrou nas narinas do homem. Então, se a alma e o espírito procedem de Deus, Deus tem a cura completa para a nossa alma. Ele tem, e está aqui o receituário, a sua palavra, pois a Bíblia diz lá no Salmo 29 que a voz do Senhor repousa sobre o dilúvio. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor é majestosa, é poderosa. Por isso que nós temos que ter essa palavra como nosso alimento. Versículo 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Olha que bênção. Deus quer que nós falemos com Ele. Deus fala conosco de várias formas. A principal é essa, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Mas a gente só fala com Deus através da oração. Mas, pastor, Deus já sabe o que eu vou falar, porque Ele quer que eu ore. Sabe por quê? Deus tem prazer em se relacionar com seus filhos. Igual muitas vezes a gente sabe que o nosso filho quer, mas a gente quer conversar com eles. Quer conversar com a esposa, com os irmãos. É muito ruim quando uma pessoa se isola. A solidão é algo que muitas vezes causa dores profundas, e tem pessoas que se isolam, muitas vezes sem perceber. Só que Deus, a gente vê que Deus ele não se isolou da humanidade. Ele é transcendente, mas Ele também é imanente, está conosco todos os dias. Cristo, quando assumiu a forma humana, Ele tinha prazer de estar no meio do povo, tanto que chega um cego para Ele, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Tem alguns pregadores que, em vez de levar o povo a glorificar Deus, quer levar o povo a dar gargalhada. Aí Jesus fez uma piada. Jesus não conta piada. Jesus, quando fala: o que queres que eu te faça? Ele sabia que o cego queria ver, mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu: eu quero ver. Ele falou: então veja. E os olhos daquele homem foi aberto. Então, aqui nós observamos: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração e vai dar o livramento. Olha que bênçãos. Quando a gente ora angustiado, clama a Deus, Ele entra com providência. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu orei angustiado, triste, coisas que só eu e Deus, e ouvi a resposta de Deus como uma brisa suave, trazendo refrigério. Lembra Elias, quando foge Jezabel, pede a morte, depois ele vai para dentro de uma caverna, se esconde lá. Deus fala: sai da caverna, Elias. Ele estava numa depressão profunda, ele se isolou de tudo e de todos, e ele pensou que estava sozinho. Senhor, os profetas não foram mortos, só eu escapei. E Deus falou: não, ele ainda tem 7.000 que não se dobrou a Baal e nem beijou a sua imagem. Quando a gente
entra numa angústia, às vezes até numa revolta, procura se isolar. Não, Deus não quer que a gente se isole. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? A Bíblia diz lá em Atos que a igreja primitiva era unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós oramos, Deus entra com providência. O poder emana de Deus para acalmar e acalentar o nosso coração. E para terminarmos, envergonhe-se e perturbe-se todos os inimigos, torne atrás e envergonhe-se no momento. Vocês estão vendo Saul perseguindo Davi, o final dele não foi bom. Deus o rejeitou, não só pelo ato de perseguir Davi, mas principalmente porque Saul havia se tornado um líder narcisista, não obedecia à voz de Deus. Quando Deus mandou ele lutar contra Agag, exterminar tudo, ele trouxe animais e depois deu uma desculpa esfarrapada para o profeta Samuel. Eu trouxe porque o povo pediu para o sacrifício, e ele nem podia oferecer sacrifício, que ele não era sacerdote, tinha que pedir para os sacerdotes oferecerem por ele. E Saul desobedece a Deus. Aí Samuel fala: Deus não tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Temos que obedecer a palavra do Senhor. Saul, ele se tornou um líder tão narcisista que Deus não quis mais falar com ele, a ponto de ele procurar uma feiticeira e ali ser enganado pelo espírito maligno que se apresentou se passando por Samuel. Irmãos, nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus, crer fielmente na sua palavra, hein? Hoje Satanás tem trabalhado como nunca para querer que as pessoas não acreditem na palavra de Deus, mas a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz. Eu falo por experiência própria, essa palavra aqui tem poder para curar depressão. Essa palavra tem poder para limpar o nosso coração das mágoas, das angústias, das revoltas do passado, do sentimento de vingança. Essa palavra tem poder. Como nós vemos aqui exemplos gloriosos, como José do Egito, que pela natureza humana ele poderia se vingar dos 10 irmãos, mas ele escolheu o quê? Perdoar. Perdoar é tão bom, é como se você tirasse uma tonelada do seu coração. Você se sente aliviado, você se sente leve. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Ele fala assim, a oração de Estevão: Deus, manda fogo do céu e manda essa raça toda, mata. Não, Senhor, não lhes impute este pecado. Perdoar é maravilhoso. A gente sente a alegria de Deus no nosso coração. Quem guarda mágoa carrega um peso na sua alma que desencadeia vários tipos de doença. Pastor, eu não tenho doença, eu não tenho, graças a Deus, mas muitas das vezes, com o decorrer do tempo, a doença vem. A gente vê pessoas hoje em asilos. Eu entendo que muitos ali foram abandonados pelos filhos, não devemos abandonar de jeito nenhum, mas tem muitos ali que foram pessoas amarguradas, rancorosas, narcisistas, vingativos, e não passaram para os filhos o que é o amor, o que é o cuidado, e os filhos pagando a mesma moeda. E nós estamos vendo isso acontecer, infelizmente. Uma sociedade rancorosa. Chega na época do Natal, é Feliz Natal, mas durante o ano estão lá um querendo destruir o outro, sem paciência, guardando mágoa, ressentimento, ódio. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o fruto do Espírito Santo, que é o amor,
a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e quem vive no Espírito, ande também em Espírito. Que nós possamos guardar a nossa alma em Deus, guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Deus, que venhamos pedir a Deus a todo momento: Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento. E aí nós teremos um coração abençoado, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Medita nessa palavra, amém? Se há algo de bom nessa palavra, que eu tenho certeza que tem, se alimenta dela, em nome de Jesus.